A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando. Nós estamos muito felizes neste domingo de cultuarmos ao nosso eterno Deus. E você que nos assiste aí no YouTube, é uma alegria ter você conosco. Deus abençoe você e que este culto que prestamos ao Senhor Jesus Cristo seja um culto edificante para todos nós e também agradável a Deus, que é o propósito desse culto. Esse tempo de isolamento social, de confinamento para um bem maior que é a vida, é inevitável que gere um pouquinho de ansiedade. É tão inevitável que o nosso Deus, nosso maravilhoso Deus, conhecedor de todas as coisas, inclusive da nossa própria constituição, enquanto seres humanos, deixou na palavra dele várias orientações de como nós lidarmos com a ansiedade. Eu quero dizer aqui que contra a ansiedade nós temos um tripé poderoso. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a oração. E terceiro, o louvor. Essas três coisas, elas derrubam a ansiedade. E hoje o corinho que eu escolhi para cantar para vocês, e em primeiro lugar para mim, fala sobre isso, sobre a ansiedade. Que nós não devemos ficar preocupados com o futuro, devemos entregar nas mãos do nosso Deus que cuida de tudo. Então o corinho diz assim: por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz do coração? O Pai que noutros frágeis passarinhos garante a tua provisão, pois sabes não mudar e sempre te ajuda. O Pai que noutros frágeis passarinhos garante a tua provisão. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Santo e eterno Deus, ajuda-nos a vencer a ansiedade que tenta se instalar em nosso coração. Que possamos confiar e descansar no Senhor, olhando para os passarinhos como o Senhor mesmo nos ensinou. Abençoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos a vencer a nossa ansiedade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos à palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia nas minhas mãos e nesses dias de caos em que vivemos, de grande comunicação pública, as pessoas estão em suas casas, vários estão trabalhando, o país não pode parar por um lado, mas aqueles que podem estão em quarentena, aqueles que estão com doenças crônicas, como eu, é preciso tomar cuidado redobrado ainda, e enfim, nós não sabemos aquilo que está nos esperando, sentimos lá dentro do coração que o pior não passou, que estamos chegando aí cada vez mais próximos ao pior, mas nós temos na palavra de Deus, no Deus da palavra, o direcionamento para a nossa vida. E por isso mesmo, eu estou neste momento aqui, nesta mensagem, colocando a palavra de Deus diante de nós. E aqui, meus queridos irmãos, irmãs em Cristo, meu amigo, minha amiga que me ouve agora pelo YouTube, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, possa falar ao meu coração, que a palavra de Deus seja um bálsamo para as nossas vidas nesse momento. Bem, a Bíblia fala de um homem que muito tempo atrás ele viveu num momento de grande caos, um momento de isolamento social, um momento de grandes agruras. Eu me refiro a Noé. Noé tem sido lembrado por muitas pessoas nos dias em que vivemos e tem muita razão de ser. Afinal, Noé passou por um dilúvio, passou por muito tempo dentro de uma arca, com a sua família, seus 3 filhos, a sua esposa, as suas noras,
e ali ele pôde ficar enclausurado, e de certa forma nós nos identificamos com ele. Ele passou e enfrentou a maior tempestade que o mundo já viu, o dilúvio que Deus mandou como juízo sobre a terra. Deus, a Bíblia diz, não se deixa escarnecer. O ser humano tem escarnecido de Deus. Temos muitos eventos públicos, filmes, muita coisa na mídia escarnecendo de Deus nos últimos tempos. Interessante que a mão de Deus, ela faz com que o homem perceba que nós não somos nada não. Basta um pequeno vírus para colocar todo o planeta de joelhos, colapsado. Exatamente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu e você não somos deuses, não. Deus é um só, é o Altíssimo. A Ele devemos temor. É Ele quem dita as regras, não somos nós. Muita gente hoje está no inferno porque coloca no seu coração, na sua mente, eu tenho o meu Deus. E aí cria um Deus de acordo com as suas próprias expectativas. Ou seja, em última análise, quem cria Deus é que é Deus. Mas a Bíblia fala que Deus é o Criador. Eu e você somos criaturas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Presta atenção, são tempos de juízo. E tempos de juízo de Deus são ótimas oportunidades que Deus nos dá para que possamos nos emendar, corrigir nosso traçado de vida. Vamos voltar aqui para Noé. A palavra de Deus relata a sua vida, a sua história, a partir de Gênesis capítulo 6, quando fala da corrupção do gênero humano. O homem em pecado, o homem distante de Deus, muito parecido com os dias em que vivemos. Talvez estejamos vivendo dias até piores do que aqueles que Noé viveu. E Deus então disse, chega, basta, eu vou acabar com tudo isso. E na palavra de Deus, capítulo 6 do livro de Gênesis, verso 6, a Bíblia diz assim, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus viu o homem com pecado, com tanta coisa suja na sua vida, na sociedade humana, que Deus ficou com todo o seu coração arrependido, pesado de ter nos criado. E ainda disse no versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus então decretou o fim, decretou o juízo. E aí então veio o dilúvio. E nesse dilúvio é interessante que o versículo 8 de Gênesis, capítulo 6, no versículo 8, há a introdução de uma coisa muito linda a respeito de um homem chamado Noé. Eu leio agora Gênesis 6, verso 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. No versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Que coisa mais linda! Noé andou com Deus. Em meio ao caos, em meio ao dilúvio, ele andou com Deus. Eis com certeza uma história, uma experiência de vida que pode muito nos ajudar nesta hora. Se nós olharmos para Noé e perguntarmos como viver em meio ao caos, na história de Noé, nós temos essa resposta. Primeiramente, nós vivemos em meio ao caos. Para viver em meio ao caos, é necessário que nós tenhamos uma boa audição. Veja você que no versículo 13, a palavra de Deus diz assim, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Noé ouviu a Deus. Deus falou com Noé. Para que alguém fale conosco, é necessário que nós tenhamos disposição em ouvir essa pessoa. Deus tem tentado falar com a humanidade há muito tempo, de várias formas, principalmente através da palavra de Deus, da pregação, das escolas bíblicas dominicais, de várias formas, de folhetos, de campanhas evangelísticas. Nós temos
dado ouvidos a Deus? Você tem dado ouvido a Deus? Tem gente que não tem mais tempo para Deus, seja no mundo, pessoas que não conhecem a Jesus, e até mesmo dentro das igrejas, pessoas que não têm tempo para Deus nas suas agendas. Noé viveu em meio ao caos, dando ouvidos a Deus. É necessário que estejamos atentos a escutar a voz de Deus. Deus nos fala através da Bíblia, Deus nos fala através da oração, Deus nos fala através de várias formas, sempre lembrando, nada do que Deus fala contradiz o que está na palavra de Deus. Esta é a fala objetiva de Deus. Andamos em meio ao caos, tendo uma postura de obediência a Deus. Nos versos 14 e 16, Deus diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafeterás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Veja que Deus dá a planta desta arca que deveria ser construída. E Noé foi obediente a Deus. Ele construiu a arca conforme Deus lhe ordenara. Noé obedeceu ao Senhor. Não há registro de que, enquanto ele estava construindo esta arca, tenha chovido. Noé construiu esta arca pela fé, por obediência a Deus. Nada adianta uma fé que não está disposta a obedecer ao Altíssimo. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Mesmo que Ele nos dê tarefas, missões, que Ele nos fale, nos dê orientações que possam nos causar estranheza. Construir uma arca com 3 pavimentos, enorme, gigantesca, sem o ferramental que temos hoje, deve ter sido muito difícil para ele. Porém, foi o que Deus ordenou, e assim ele obedeceu. Deus busca homens e mulheres dispostos a obedecê-lo. Para se viver em meio ao caos, é preciso acreditar na palavra de Deus. No verso 17, Deus disse para Noé: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Esta foi a palavra de Deus, foi a profecia, foi a determinação de Deus. O que fez Noé? Ele acreditou na palavra de Deus. Ah, meus queridos, como é importante que acreditemos na palavra de Deus. Deus não se engana. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós não podemos colocar a palavra de Deus em segundo, terceiros planos em nossa vida. A palavra de Deus, e somente ela, deve ser o norte da nossa vida. Creiamos na palavra de Deus. Nosso Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele fala é verdade. Creiamos na palavra de Deus. Para que possamos crer na palavra de Deus, precisamos ler, precisamos estudar, meditar, ouvir a palavra de Deus. Querido amigo, amiga que está nos assistindo, que você possa saber que a palavra de Deus contém palavras de salvação. A própria Bíblia diz lá em Romanos que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ainda para que possamos viver e vencer o caos, nós não podemos descuidar do sacerdócio familiar. No versículo 18 de sua palavra, diz assim a Bíblia: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Ou seja, Noé é direcionado para cuidar da salvação da sua família. E ali estava toda a sua família sendo cuidada e entrando na arca, que foi a arca da salvação. Ah, se Noé tivesse se descuidado da sua família, se ele não tivesse exercido o sacerdócio familiar, o que seria de seus filhos, suas noras, sua esposa? Assim sendo, Noé nos demonstra que em meio ao caos não podemos descuidar do nosso sacerdócio familiar.
Você, meu irmão em Cristo, sabe bem o que eu estou lhe dizendo. Ainda em meio ao caos, é fundamental que se tenha determinação. No versículo 22 da palavra de Deus, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Determinado. Não foi fácil obedecer a Deus. Não foi fácil executar o plano de Deus. As tarefas de Deus nunca são fáceis. São difíceis. São tarefas, digamos, impossíveis de serem realizadas, humanamente falando. Mas a determinação é filha da fé. Uma fé que não tenha determinação é uma fé fraca e vazia. Precisamos crer na palavra e sermos determinados para exercer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei o que Deus tem determinado para você. Você sabe, provavelmente. Se não, peça a Deus orientação. E assim que você souber o que Deus tem para a sua vida, seja determinado. Você terá muitos momentos em que você deverá sentir o desejo de desistir, mas seja determinado. Vá em frente. Se aquilo que Deus quer para a sua vida, não desista. Haja com determinação, como Noé o fez. Mas, ainda falando sobre Noé, tem uma coisa que nos chama a atenção. Deus falou tudo o que Noé deveria fazer para construir aquela arca. Deu as medidas, falou onde ficaria a porta. Deus mesmo selou aquela porta. Entretanto, há uma coisa que não tem nessa arca que Noé construiu. A arca construída por Noé, seguindo as orientações de Deus, não tinha leme. Qualquer pessoa que construa um navio, ele vai pensar no leme. O leme é que dá a direção. É o leme que vai fazer com que aquele navio, aquele barco, aquela embarcação se desvie dos obstáculos ou mesmo chegue ao porto desejado. Mas a arca de Noé, seguindo os planos de Deus, não havia leme. Será que Deus errou? Será que Deus se esqueceu? O que aconteceu? Como que uma embarcação não tem leme? Calma, calma. Deus não se engana. Deus não se engana. Deus não erra. Deus é Deus. A embarcação, a arca não tinha leme por determinação divina. Não havia leme físico naquela arca, porque não precisava. O leme da arca de Noé era o próprio Deus. Deus dirigiu aquela arca. Deus deu a direção para aquela arca. Deus conduziu aquela arca até que, por fim, ela pousou ali no Monte Ararat. Na sua vida, na minha vida, nós também temos este leme. Deus, Ele que dirige a nossa vida, a embarcação da nossa vida em meio aos dilúvios, às tempestades que enfrentamos, meu irmão, minha irmã. A história registra algo interessante. Lutero, o grande reformador, ele casou-se com uma mulher muito temente a Deus. Uma mulher sábia, fiel ao Senhor. E Lutero, em certa ocasião, estava muito temeroso, muito ansioso, muito deprimido por tamanhas pressões que ele enfrentava naquela altura da sua vida, lutando contra tudo e contra todos. E ele estava na sua sala e estava com a cabeça baixa, estava com um semblante de derrotado, perplexo, sem saber o que fazer, desanimado. E então a sua esposa adentra a sala. E ele olhou para a esposa e se surpreendeu. Ela estava toda de preto, de luto. Lutero então disse: o que mais de ruim aconteceu? São tantas coisas difíceis que eu estou enfrentando e agora mais uma. O que aconteceu, mulher? Quem morreu? E a mulher olhou para Lutero e disse: Deus morreu, estou indo no enterro dele. Lutero ficou pasmo. Como? E ela repetiu: Deus morreu, eu estou indo no enterro dele. Lutero então disse para a mulher: mulher, Deus não morre, Deus é atemporal.
Deus é o começo, o meio, o fim. Deus é Deus, ele não tem começo, não tem fim, ele não morre. Que história é essa? Você enlouqueceu? Então a mulher se aproxima de Lutero, olha bem no fundo dos olhos dele e disse: Lutero, pelo jeito que você se encontra, pela forma como você está desanimado, como você está ansioso, como você está se deixando levar pelos problemas, eu só posso concluir que o teu Deus morreu. Porque se ele estivesse vivo, você não estaria assim. Não entendeu o que a mulher quis dizer. Meus irmãos, minhas irmãs, nosso Deus não morreu. Vivemos dias difíceis. Dias difíceis. Deus está conosco. Não há o que temer. Não posso esquecer das palavras de Jesus, ditas por ele lá em Mateus, capítulo 24, no versículo 34 em diante. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora veja o que Jesus disse. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Há pouco eu estava falando com a minha esposa, estava perguntando para ela: você tem sabido de algum casamento, alguma festa? E ela me disse: não, ninguém está casando nos nossos dias. E eu me lembrei dessas palavras de Jesus. Como nos dias de Noé. Cada um está dentro da sua arca, um dilúvio lá fora. O Senhor Jesus está voltando. Que nós estejamos preparados, estejamos quebrantados e estejamos na expectativa maravilhosa da volta do Senhor Jesus. Eu não sei quando, eu não sei se será hoje, amanhã ou depois, mas eu sei que a palavra dele diz que serão dias semelhantes àqueles de Noé. Dias como nós estamos vivendo. Não estranharia se o Senhor Jesus voltasse hoje. Que Deus nos abençoe, que a palavra dele esteja em nossos corações. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador, faça-o agora. Convide Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Querido irmão, querida irmã em Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, se você deseja que oremos por você, por favor, coloque aí nos comentários o seu pedido de oração. A Igreja Batista Videira já tem orado por algumas pessoas que pediram orações. Nós temos o nosso ministério de oração, a igreja tem o seu grupo aí que está sempre orando e nós nos comprometemos a orar por você. Por favor, coloque o seu pedido de oração, se assim desejar. E comente com outras pessoas, divulgue o nosso canal no YouTube, o canal da Igreja Batista Videira. Se inscreva no canal, dê um like aí no canal. Isso vai nos ajudar também a divulgar o nosso canal e a nossa proposta. No decorrer da semana estaremos postando outros vídeos e eu espero que este vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Que o Senhor Jesus seja louvado, que Ele seja glorificado. Confiemos nele. Essa tempestade não é maior do que o nosso Deus.